A peste negra, uma pandemia que assolou a Europa na Idade Média, foi uma das maiores tragédias da história da humanidade. A doença se espalhou rapidamente, causando mortes em massa e deixando cicatrizes na sociedade que duraram séculos. Nesse vídeo vamos explorar mais sobre essa pandemia, com riqueza de detalhes e fatos curiosos. A peste negra foi causada pela bactéria Yersinia pestis, que se espalhava por meio de pulgas de ratos infectados. A doença se manifestava de várias formas, como bubônica, septicêmica e pneumônica. Não havia cura na época. Acredita-se que a pandemia tenha começado no final da década de 1340 na Ásia Central e se espalhou rapidamente pela Rota da Seda, chegando à Europa em 1347. A rápida disseminação da doença foi favorecida pela falta de conhecimento médico e de higiene da Idade Média, e também pela movimentação das pessoas pela Europa. A peste negra se espalhava por meio de pessoas infectadas, que carregavam a doença sem saber, e por meio de ratos que viviam nas cidades e nos navios que chegavam aos portos. Uma das curiosidades sobre a peste negra é que a doença não afetou todas as regiões da Europa da mesma forma. Alguns países como Inglaterra tiveram taxas de mortalidade mais baixas do que outros, como Itália e França. Isso pode ter sido devido a fatores como densidade populacional, a qualidade da água potável e a presença de ratos nas cidades. Outro fato curioso sobre a peste negra é que, embora a doença tenha sido devastadora, ela também teve um impacto positivo, se podemos dizer assim, na sociedade. A pandemia levou às mudanças significativas na medicina e ciência, como o surgimento de novos tratamentos e expansão do conhecimento sobre a transmissão de doenças. Também foi durante a peste negra que surgiu a prática de quarentena, que é usada até hoje para conter a propagação de doenças. Durante a peste negra, a morte se tornou algo comum na sociedade europeia. A pandemia causou um aumento de mortalidade infantil e reduziu a expectativa de vida das pessoas. Além disso, a doença afetou a economia, com muitas lojas e empresas fechando e a agricultura sendo prejudicada. Acredita-se que a peste negra tenha sido uma das principais causas da Guerra dos 100 Anos, que ocorreu entre França e Inglaterra de 1337 a 1453. A pandemia enfraqueceu a economia francesa e reduziu sua população, o que fez com que a Inglaterra tentasse conquistar a França. A guerra só terminou quando a peste começou a perder força. A peste negra também teve um impacto significativo na religião da época. A pandemia levou muitas pessoas a questionar sua fé e a buscar resposta para o sofrimento humano. Muitos monges e padres ficaram doentes e morreram durante a pandemia, o que levou a uma escassez de líderes religiosos nas comunidades. A falta de resposta da igreja para conter a doença também levou a um aumento do ceticismo em relação à religião, o que acabou gerando um movimento de reforma religiosa. Durante a peste negra, os doentes eram frequentemente isolados em suas casas ou levados para hospitais improvisados. No entanto, muitas vezes esses hospitais se tornavam focos de infecção, pois não havia recursos suficientes para cuidar de todos os pacientes. Em alguns países como Inglaterra, criaram leis que puniam aqueles que não cumpriam as medidas de quarentena. A peste negra também teve um impacto na cultura popular da época. A doença se tornou tema de muitas peças de teatro e de poemas, como a Divina Comédia de Dante Alighieri, que descreve a doença como um castigo divino para os pecados humanos. A pandemia também foi retratada em muitas obras de arte, como pinturas e tapeçarias. Apesar de ser uma das maiores tragédias da história da humanidade, a peste negra acabou por diminuir gradualmente após alguns anos, com a ajuda de medidas de higiene mais rigorosas e a melhoria do tratamento dos doentes. No entanto, a doença continuou a reaparecer periodicamente na Europa por séculos, até que a descoberta dos antibióticos no século XX finalmente permitiu um controle efetivo da bactéria Yersinia pestis. A peste negra deixou marcas profundas na sociedade europeia e mudou para sempre a forma como as pessoas encaravam a morte e a doença. A pandemia também teve um impacto significativo na medicina, na ciência e religião, levando a mudanças importantes que continuam a influenciar a sociedade até hoje. Após a peste negra, a Europa entrou em um período de transformação social e econômica. Com uma grande parte da população dizimada, houve uma escassez de trabalhadores, o que levou a um aumento nos salários e uma diminuição no poder dos senhores feudais. Além disso, o comércio e as relações internacionais sofreram um grande impacto, com a redução do comércio de longa distância e a diminuição na mobilidade das pessoas. A peste negra também foi responsável por avanços significativos na medicina. Os médicos e cientistas da época buscaram entender a doença e encontraram a cura. Embora muitas das teorias da época fossem imprecisas ou supersticiosas, a pandemia incentivou a pesquisa e a experimentação, levando ao desenvolvimento de novas técnicas médicas e ao estudo da anatomia humana. Outro legado da peste negra foi o surgimento do misticismo e da superstição em torno da doença. Muitas pessoas acreditavam que a doença era causada por forças sobrenaturais, como a ira de Deus ou a influência de astros maléficos. Isso levou ao surgimento de práticas como a flagelação, em que a pessoa se pune fisicamente para se purificar de seus pecados e evitar a doença. Em conclusão, a peste negra foi um dos eventos mais traumáticos da história da humanidade, com a morte de milhões de pessoas em todo o mundo. A pandemia deixou cicatrizes profundas na sociedade e na cultura europeia. No entanto, a doença teve um impacto significativo no desenvolvimento da medicina e da ciência, bem como na transformação das estruturas sociais e econômicas da Europa. Como tal, a peste negra continua a ser um evento importante e impactante na história mundial, lembrando-nos da fragilidade da vida humana e da importância da cooperação, da inovação na luta contra doenças e outras
ameaças globais. O que você achou do vídeo? Se inscreva no canal, comenta abaixo suas opiniões e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!